Salve, salve, nação! Vambora aqui, regenerar, nação. Mais um vídeo sobre o nosso Flamengo aqui, né? O Flamengo conseguiu vencer de virada o Al-Ahly do Egito por 4-2 e não passou mais um vexame nesse Mundial de Clubes, né? Que poderia, já foi vergonhoso terminar em terceiro, poderia ser pior terminar em quarto, mas terceiro é menos pior, vamos dizer assim, do que em quarto, né? Quarto seria um vexame muito grande e só o Palmeiras passou de time brasileiro, né? Então vambora reger aqui, né? Desempenho do Flamengo no Mundial preocupa? Preocupa o sistema ofensivo não, mas o sistema defensivo e muito, né? E como o Flamengo não está apresentando bom futebol, né? Ultimamente. Então é isso aí, tamo junto, vambora reger esse vídeo aqui. Créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição com créditos. E vambora para o vídeo, deixa o like, nação. Vai deixando o like para ajudar o canal, tamo junto. Valeu! Também. Houve um erro de planejamento, talvez aí vocês acham, até do trabalho ter que ser iniciado antes, porque já se sabia que o Flamengo teria esse início de temporada com esses principais jogos logo de cara, né? Supercopa, Mundial, enfim. Vocês acham que poderia ter começado um pouco antes esse trabalho no Flamengo? E até outra também, né? Um time que se conhece, por mais que você tenha a troca de comando técnico, são jogadores já muito acostumados a jogar juntos para que não se veja tanta coisa em campo, né? Assim, poderia ter voltado antes, porque pela Copa do Mundo, né, os campeonatos acabaram em novembro aqui. Então, os jogadores tiveram um bom tempo de férias, né? Então, o Flamengo poderia ter antecipado um pouco essa volta de férias, pensando na aceleração desse projeto para o Mundial. Então, sob esse ponto de vista, o Flamengo poderia ter se preparado melhor para esse campeonato. E é um time que está sofrendo muito pela maneira que joga, né? O Flamengo é um time que tem dificuldade para marcar pelos lados, e isso é sabido, já era sabido desde o ano passado. Alguns times tiraram proveito, inclusive, disso. O próprio Vitor Pereira no Corinthians conseguiu tirar proveito disso na Copa do Brasil, no segundo jogo da final, e nesses dois jogos ficou muito nítido, e o próprio Vitor Pereira, em todas as suas manifestações, ele fala sobre competitividade, sobre ser melhor sem a bola, e o Flamengo tem que ser melhor sem a bola. Foi muito fácil para o Al-Hilal e para o Al-Ahly agredir o Flamengo. Foi muito fácil para o Palmeiras agredir o Flamengo pelos lados nessa recuperação de bola e aceleração a partir daí. É um time vulnerável em termos competitivos sem bola. Imagino que à medida em que o Flamengo for evoluindo fisicamente dentro da temporada, o que é normal, isso diminua um pouco. Mas é um ponto que o Vitor Pereira vai ter que trabalhar muito e pelas palavras dele, eu sinto que ele não tem convicção de que é possível tornar esse time competitivo sem bola, sem mexer no quarteto. Eu acho que a tentativa é essa, e a obrigação é tentar. Mas pelas palavras do Vitor Pereira, ele não está convicto que dá para fazer isso. Talvez ele perceba no curto prazo que vai ter que mexer no quarteto, o que vai abrir uma outra discussão, porque não é fácil mexer no quarteto do Flamengo e botar alguém no banco de reservas. E é isso. É isso. Ele tinha um lateral esquerdo mais lento, que era o Felipe Luiz, e um jogador muito incisivo e vertical, que era o Bruno Henrique. Do outro lado, ele tinha um jogador mais lento, que é mais rápido, no caso, que era o Rodinei. Num primeiro momento, o Rafinha. Mas lá na beirada ele tinha o Everton Ribeiro, um jogador mais para pensar. Eu acho que ele vai ter que resolver essa questão, porque nesse formato que ele está usando, Everton Ribeiro de um lado, Arrascaeta do outro, e dois mais enfiados, ele está sem a velocidade pelos lados. Sim. Porque o Ayrton Lucas dá essa velocidade, o Varela já não dá tanto, o Mateuzinho dá essa velocidade, e principalmente o peão do meio-campo, número 5, ele vai ter que achar um outro João Gomes. João Gomes fez gol hoje na estreia dele pelo Wolverhampton. Ele vai ter que achar, não digo o João Gomes, a característica do jogador, que é o cara que o Flamengo vai precisar para resolver ali, para deixar essa galera da frente trabalhar com mais tranquilidade. Agora, não tendo os beiradas rápidos, eu acho que o Vitor Pereira vai... Ele tem lá no elenco, ele tem Marinho, ele tem Everton Cebolinha, que até entrou muito bem jogando do outro lado, um lado que ele nem gosta, né, Zupa? Mas ele vai ter que resolver isso aí. Ele mesmo disse na entrevista, né, Glaucia, que serviu para ele tirar algumas conclusões. Agora, a gente não pode esquecer que daqui a pouco tem Independente Del Valle, tem lá e aqui, tem 3 clássicos para jogar. A sequência do Flamengo é puxada, são os 3 clássicos cariocas. Deu um alívio. Del Valle aquele alívio assim que você colocou só o queixo para fora d'água, não colocou muito mais do que isso. Del Valle hoje sagrou-se campeão da Supercopa do Equador, que não é um grande torneio em termos competitivos, mas o Del Valle, que vai ser o próximo adversário do Flamengo numa final, levantou uma taça hoje, bateu o Alcas e foi campeão com o time base que bateu o São Paulo na Sul-Americana. Ou seja,
seja esse time base que o Flamengo vai enfrentar nos 2 jogos de Recopa. A Recopa a gente transmite também Sim, aqui na ESPN. exclusividade. A turma vai acompanhar este jogo do Flamengo contra o Del Valle e de volta, 2 jogos. Estamos todos dias. O Zupa já logo na primeira fala também pontuou quão frustrante foi essa participação do Flamengo no Mundial. Mas a gente traz agora números de 2 personagens que talvez sejam os 2 que a gente consiga puxar aí nesse início de temporada do Flamengo, ó, que é o Gabriel e o Pedro. Os números da dupla nesta temporada, ó, em 7 jogos para cada um, 6 o Gabriel como titular, o Pedro titular em todos eles. Minutos por jogo, 83,5, 82,2. Gols, 7 e 9. 1 gol por jogo, 1,8 gol por jogo, 1 assistência e 2 para o Pedro. E no Mundial, o Gabriel marcou 2 vezes e o Pedro 4 vezes. Mais uma vez, acho que mais uma temporada de protagonismo para esses 2, né? Início, óbvio, vimos 7 jogos aí, mas são 2 peças que se mostram fundamentais mais uma vez para o Flamengo. Se o comando técnico do Flamengo mudou, se a metodologia de treinos mudou, se alguma coisa no sistema de jogo mudou, a importância, a relevância e o senso de protagonismo que esses 2 jogadores têm, isso não mudou. E eles tendem a ter uma temporada de, mais uma vez, de divisão de artilharia. Em alguns momentos o Pedro marcando mais, em outros o Gabriel participando mais. Eu acho que, em termos do papel do centroavante, o Pedro foi melhor, né? O Gabriel fez gols de pênalti, o Pedro fez mais gols de bola rolando. Então, dentro dessa função de definição, o Pedro se saiu melhor, mas o Gabriel, o papel do Gabriel no time do Flamengo, ele vai além dos gols marcados, né? E o Gabriel, ele tem circulado bastante, eu gosto muito da iniciativa do Gabriel. Então, ele tem circulado bastante em alguns dos bons momentos do Flamengo, que não foram tantos nesses 2 jogos do Mundial. O Gabriel teve participação em deslocamento. Hoje teve uma bola no primeiro tempo, estava 1-0 para o Flamengo, ou estava 1-0 para o Flamengo ainda. Que o Gabriel podia dar uma... O Gabriel recebe do Arrascaeta na meia-lua e ele podia abrir para o Pedro no lado esquerdo da área, que o Pedro ia entrar batendo e ia fazer o gol. Mas aí abriu um clarãozinho, o Gabriel quis meter o pé de canhota, a bola pegou até no gogó do goleiro, o goleiro bateu opa. Ali ele poderia ter servido o Pedro, era o 2-0, mas eu entendo porque o centroavante também vive desse afã de marcar. Assim como o Pedro poderia ter servido o Gabigol de cabeça, uma bola também do Arrascaeta, também seria o 2-0. E ali, sinceramente, eu acho que o Pedro, ele não é egoísta, já está bem claro isso. Mas ele comeu bola ali porque... O Gabigol até chega na bola porque o goleiro rebate para frente e o Gabigol joga ela por cima. E até meio, não chegaram a discutir, mas discutiram a jogada. E ali era um lance para rolar para trás, cabecear para trás e o Gabigol ia estufar a rede. Eu acho que além do Pedro e do Gabriel, mais o Pedro do que o Gabriel, acho que o Pedro jogou melhor o Mundial do que o Gabriel. Um outro jogador do Flamengo, e são poucos os que se salvam em termos de performance no Mundial, mas um outro que me agradou, que eu acho que sai com saldo positivinho, é o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, ele se oferece muito para o jogo, ele é um lateral muito forte no apoio, acho que tem que cuidar um pouco mais atrás, especialmente nessas fragilidades que o Flamengo tem, mas ele foi uma opção muito boa e para esse time do Flamengo, que tem muita gente que mete bola, você tem um lateral que se apresenta como ele, esse cara vai ser acionado o tempo inteiro. E ele, acho que foi, junto com o Pedro e com o Gabriel, foram os únicos que apareceram um pouco mais nesse Mundial. E o que afinal o Vitor Pereira tirou desse Mundial, vocês acham, hein? Que ele disse que, olha, deu para ver o quê? O que ele tem de peças de opção ou que de fato ele vai ter que mexer, como o Zupa falou, vou ter que mexer no quarteto ou vou ter... O que afinal ele traz para casa? Para mim, o Ayrton Lucas pode se tornar o El Avião do lado esquerdo, né? Porque a velocidade é parecida, acho que ele não tem aquele mesmo balanço de drible que o Rodinei, mas ele vai no espaço vazio também, com muita velocidade, ele sabe dar o tapa na frente. Agora, eu acho, Glaucia, que ele vai ficar refém, o Arrascaeta não tem como mexer. Sim. O Pedro hoje não tem como mexer, mas ele vai ter que se virar com o Gabigol, com toda a idolatria que ele tem, com todo o grande jogador que ele é, porque ele vai ter que colocar mais velocidade lá na frente. Por que eu estou falando isso? Porque no Corinthians ele tinha o Uri Alberto e fez o Roger Guedes fazer o lado, trabalhar muito para poder jogar. E o Roger Guedes começou a fazer isso e está muito bem. Sim. Mas o Gabigol não tem condição de fazer isso. Porque o Gabigol é o cara que está vindo armar. Mas o Gabigol já tem armador lá. Já tem a Arrascaeta e já tem o Everton Ribeiro. Então, ele vai ter que
Eu não sei se vai ser por produção, eu não sei porque com o Cilinho lá era assim. Mexer no uma besteira prestação, o Cilinho falava para nós, é prestação de serviço. Assim como eu sou um número, o técnico, vocês jogadores, vocês são números também. A hora que eu pegar o scout lá, eu ver, pô, tá, jogou, atacou, deu assistência, fez gol, mas e o pós-perda, como que tá? Porque para essa função, o que se exige é esses deveres. Para jogar na meia, você tem que ajudar, você tem... Então, assim, mas ele é suficientemente inteligente, já disse que tirou conclusões. Vamos ver qual vai ser a sequência nesse aspecto que você me perguntou, Glaucia, da arrumação do time, principalmente do meio para frente. Marinho vai embora? Vai pedir para ir embora? Porque não joga. Não joga. Jogador que foi melhor jogador da Libertadores em 2020. Quando botou ele de lateral esquerdo. Justamente, então... Aquela necessidade de improviso. É bastante coisa para ele resolver, hein? E aí, Zupa? Eu acho que ele vai tentar, essa formação, ele tem que tentar até o final, tem que tentar oferecer um pouco mais de competitividade para os jogadores. Essa questão da pressão pós-perda é muito importante, porque nesse modelo, ou o Flamengo recupera rápido a bola, ou ele vai sofrer. E esses jogadores não têm por característica essa volúpia de recuperar rápido a bola. Então, ele vai ter que, de alguma forma, tentar estimular isso nesses jogadores. Não sei se ele vai conseguir. Se ele não conseguir, ele vai ter que olhar para outro tipo de formação. E aí ele pode sacrificar a função do Gerson, ou ele pode sacrificar a função do Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro, se não for o Gerson, é o próximo da lista que pode perder espaço. Vamos ver como é que foi a vitória do Real Madrid. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo, o Flamengo venceu por 4-2. Não jogou bem, mas mesmo assim conseguiu a vitória de virada, né? Uma coisa que falaram durante a narração, né, na Rede Globo, que esse jogo do Flamengo foi o primeiro jogo e o único, né, nesse Mundial que teve virada. Um time saiu na frente e outro time que saiu perdendo acabou virando o jogo, né? Então, esse jogo do Flamengo foi o único jogo que teve virada nesse Mundial de Clubes, né? Outro ponto, falando sobre o jogo, né? O Flamengo jogou mal, entendeu? O Flamengo só melhorou um pouco, né? Conseguiu ter o controle do jogo. Depois que teve um a mais, né? O jogador dos caras foram expulso. Acaba influenciando muito, né? A gente conseguiu analisar, ver que a gente percebe que faz muita diferença quando o Flamengo perdeu o Gerson contra o Al Hilal. Fez muita diferença, né, dentro de campo, e isso acabou tendo a superioridade do Al Hilal dentro de campo. E agora, na disputa do terceiro lugar, o Flamengo teve um jogador mais e o Flamengo foi superior, né? Então, eu tenho que, não é agradecer, mas a gente agradecer, vamos dizer assim, o Santos, porque o Santos era um cara que no Flamengo não pegava pênalti, muita gente criticava ele, até eu, de não pegar pênalti. Aí ele foi e pegou um pênalti. E depois também pegou aquele chute cara a cara que o jogador, eu esqueci o nome do jogador, que poderia fazer 3-1. Então o Santos foi decisivo em duas partes ali muito importantes, que o Flamengo poderia levar um 3-1 ali e os caras liquidar a partida e o Flamengo passar um vexame maior ainda. Mas aquilo, o Santos está no gol, é obrigação dele tentar defender um pênalti e ser decisivo em momentos importantes, né? Então, tem pessoas que vão dizer, ele não fez mais do que a sua obrigação ali, defendendo o gol do Flamengo, né? Se a gente for levar pro outro lado, também eu acho que concordo, né? O Santos não fez mais que a sua obrigação em tentar defender um pênalti, que, se eu não me engano, era o 12º pênalti que cobraram contra ele, e a primeira defesa, ele poderia ter defendido contra o Al Hilal, né? Acabou não acontecendo, mas tudo bem, né? E aquilo, o Zupac tava falando e o Silas comentando que o Vitor Pereira tirou alguma lição, né, durante esse Mundial de Clubes sobre o Flamengo e aquilo. Ele já deixou bem claro, né, que possivelmente ele vai ter que modificar esse quarteto, né? Vai poder modificar, tirar alguém desse quarteto, né? Vou falar uma coisa, o Pedro, esquece, Pedro é homem gol lá na frente, não tira. O Arrascaeta, nem pensar, o Arrascaeta tem questão de condicionamento físico, daqui pra frente o Arrascaeta vai voar. Everton Ribeiro, são dois armadores, né? Como o Silas falou. E o Gabigol é um cara ali que às vezes ele vem armar, finaliza ali, tem o Pedro. Mexer nesse quarteto vai ser difícil. Qualquer jogador que o Vitor Pereira tirar desse quarteto e o time não ganhar e não jogar bem, ele vai ser criticado. Principalmente o Gabigol. Se ele tirar o Gabigol, ele vai arranjar uma encrenca
das grandes pra ele, meu filho, sinceramente. Possivelmente, ele vai ter que tentar mexer ali ou na formação do time, como o time joga, ou ali no Everton Ribeiro, ou um Gerson ali. Porque aquilo... Só um momento. Porque aquilo, não sabe quem tirar? Ultimamente no Flamengo tá assim, né? Não sabe quem tirar? Tira o Everton Ribeiro. Ultimamente tá assim, né? Mas aquilo, nesse quarteto, eu acho o jogador que as pessoas iam tirar mesmo é o Everton Ribeiro, né? Mas o Everton Ribeiro tá jogando muito. Não nesse Mundial, né? Mas ele, na última temporada ele jogou muito. Foi decisivo na final da Libertadores e aquilo. Tirar alguém desse quarteto, eu não faço mínima ideia que ele deve pensar em tirar, mas aquilo. Se ele tirar alguém desse quarteto e o time não ganhar ou jogar mal, ele vai ser criticado. Simples assim. Então, esse problema com o Vitor Pereira, eu não sou técnico do Flamengo, sou só o torcedor. E, Vitor Pereira, é contigo, meu parceiro. É contigo. Segura esse problema aí, né? Tirar alguém do quarteto, né? Complicado, né? Complicado, né? E aí, você, quem tiraria desse quarteto aí? Gabi, Pedro, Arrasca, Ribeiro? Quem você tiraria desse quarteto? Ou mudaria o estilo de jogo do Flamengo, né? Completamente, né? Mantendo o quarteto. Quero saber a tua opinião aqui nos comentários, é isso aí. E o Flamengo, repetindo o que o Renato Maurício Prado disse hoje de manhã, o Flamengo não palmeirou. Palmeirou, como assim? Porque o Palmeiras foi o pior time da história do Brasil no Mundial de Clubes, né? Terminou em quarta colocação, o único brasileiro que terminou em quarto e ainda assim meteu um gol. Então é difícil um clube brasileiro chegar lá no Mundial, fazer a mesma coisa que o Palmeiras fez em 2020, né? Vai ser difícil um time chegar lá, não meter um gol em 2 partidas e ainda terminar em quarto, né? Então, Palmeiras palmeirou e o Flamengo dessa vez conseguiu não palmeirar, né? Vamos dizer assim. Tamo junto e é nóis. Mas comemora terceiro lugar? Nem pensar. Tem que conquistar a Recopa para dar uma tranquilidade ao Vitor Pereira para essa continuidade de trabalho. Só o título da Recopa dá uma tranquilidade momentânea ao Vitor Pereira. Não esquece, meu filho. Junto, deixe seu like aí para ajudar a sua opinião aqui nos comentários, quem você tiraria do quarteto. E o que tu achou do Flamengo nesse Mundial, né? Desastrosa, vexame? Falta de planejamento? Então é isso aí, tamo junto e é nóis. Valeu!